Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Mercado. Você que está acostumado a assistir aqui pelo nosso canal Papo de Amigo, esta é uma novidade do Amigos do Mercado. Aliás, se você está chegando aqui pela primeira vez, vou me apresentar a você. Meu nome é Marcos Braga, eu sou o CEO do Amigos do Mercado, uma comunidade que reúne mais de 66 mil profissionais de comunicação de todo o Brasil. Os nossos podcasts costumam trazer aqui amigos que contam as suas trajetórias de vida e suas trajetórias de profissão, que é o Papo de Amigo, né? Só que hoje, né, a gente está estreando em grande estilo aqui um novo produto do Amigos do Mercado, que é o Papo de Mercado. A gente passará a receber amigos nossos da publicidade, só que para a gente falar sobre as suas empresas, né, para falar sobre os seus negócios, para a gente de fato ter um papo de mercado, né? Porque a gente tem na nossa comunidade, lá nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos eventos, a gente fala muito, né, sobre as nossas vidas, fala com os amigos, mas também a gente fala muito sobre business. E hoje a gente vai ter um papo muito legal, um papo muito tranquilo e onde a gente vai poder falar com o tempo, né, com o tempo sobre os produtos dos nossos amigos. E hoje a gente começa já em grande estilo, porque eu recebo aqui meu grande amigo, tá? Fábio Urbanas, do Spotify. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, e você, Marquinhos? Pô, obrigado aí pelo convite, né? Pela honra de estar aqui estreando esse novo produto. Estou muito feliz de estar aqui com você. Pô, a felicidade é minha. Pô, Urbanas, te conheço há um tempão. A gente já foi parceiro de outras casas, né, meu amigo? Já batemos papo sobre tantas coisas, né? E é a primeira vez que a gente pode bater um papo um pouco mais longo sobre o Spotify, né? Casa que eu sei que você chegou lá há 2 anos já, né? Uma grande novidade. Eu lembro quando você foi para o Spotify, eu falei, caramba, que mudança diferente, né? Na trajetória do Fábio Urbanas. E eu queria até que você, antes da gente começar a falar de Spotify de uma maneira muito, muito rápida, até para contextualizar e apresentar aos nossos ouvintes aqui, me falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, até para a gente poder entrar já no Spotify, no Spotify e ficar nele. Que bacana. Não, para mim realmente está sendo uma surpresa, uma grata surpresa, né? Estou trabalhando ali no Spotify já há 2 anos e eu acumulo aí, sei lá, mais de 20 anos trabalhando em agência. Na verdade, comecei minha carreira trabalhando com pesquisa, né, de mídia, pesquisa em alguns institutos de pesquisa, trabalhei no Ibope, e aí depois comecei a trabalhar como pesquiseiro dentro de agências mesmo ali, né? Eu sempre cito o nome de um grande amigo que me ensinou muita coisa, que é o Luiz Sumida. Sumida, eu sempre falo que é uma pessoa que conhece muito de mídia, né? E que eu tive essa oportunidade gigante assim, de aprender bastante coisa com ele. Depois comecei a me aventurar no planejamento de mídia, trabalhei em várias agências, então, como eu falei, mais de 20 anos, e para mim foi realmente uma surpresa grata poder trabalhar dentro do Spotify, cuidando das agências. Então não podia ser diferente, então eu continuo fazendo, vamos dizer assim, de alguma forma, a interface com as pessoas que eu mais conheço aí no mercado, que são os profissionais de agência, mas também, não vou mentir, converso muito com os anunciantes que eu conheci durante toda a minha carreira. Pô, e aí, Urbanas, você chega, né, na companhia, acredito eu, porque poxa, eu vou falar hoje, né, esse nosso papo, inclusive, será um papo, né, de um heavy user, de alguém que tem aqui o Spotify entre os principais aplicativos que eu utilizo, acesso ele também via o meu computador, mas como que era a sua relação com o Spotify antes de você trabalhar lá, né, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Eu acredito assim que, na verdade, qual é um grande desafio hoje dos profissionais de mídia, dos anunciantes de uma forma geral, é como você consegue, de alguma forma, causar um impacto positivo dentro da vida dos consumidores, mas um impacto real, né? E cada vez que a gente buscava, dentro dos nossos planejamentos ali de mídia, trazer novidades, a gente sempre se preocupava em, mas tem que ser uma novidade bacana, algo que vai impactar, que vai fazer a diferença, que vai ser diferente na vida das pessoas, mas que também vai causar algo que faça parte realmente da vida delas, né? E eu sempre vi o Spotify como um aplicativo de diversão, um aplicativo de ambiente positivo, onde você, de alguma forma, está sempre se divertindo, está sempre ouvindo música ou podcast, se informando, né? E mesmo nos momentos, vamos dizer assim, um pouquinho mais
tristes da sua vida, você também usa ele para se animar. Então eu sempre vi ele como uma plataforma, obviamente, de música, de streaming, de áudio digital, mas também como algo promissor para o mercado de publicidade, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais aí ao longo da conversa aqui, né? Então eu sempre entendi um grande potencial para não só como um aplicativo, né, que a gente vai falar de alguns números, eu vou mostrar o quanto que ele vem crescendo realmente no mundo e no Brasil também, mas como ele também está crescendo como uma plataforma de anúncios, de entrar em contato com a jornada de vários consumidores aí, Brasil afora e mundo afora também. Cara, que legal, Urbanas, porque é um papel muito relevante num cenário de grande envolvimento com a audiência, né? A música faz parte, principalmente a música, enfim, óbvio que o Spotify não é feito só de música, mas a música ela tem um envolvimento pessoal com a audiência muito grande. Música é algo que você tatua, né? As pessoas tatuam trechos de música, né? As pessoas dão nome para os seus filhos, né? Inspirados em música, o envolvimento da música com algumas pessoas mais do que outras, né? Mas em linhas gerais, músicas remetem a grandes ocasiões, enfim, a boas lembranças, né? E as marcas, elas têm, imagino eu, né, o desejo de se associar com esses atributos, né? Total, você tem toda a razão. Então, por exemplo, quando eu vou falar aqui como um grande fã de rock and roll, mas obviamente gosto de muitos gêneros também, mas o momento de grande realização qual é? É o momento que você ouve um novo álbum. Então, como é que você tem acesso à última música lançada do seu artista, da sua banda preferida, né? E aí o Spotify está lá, o streaming, o áudio digital está pronto para te fornecer isso. Ou como você vai num concerto, né? Num show, para conhecer aquele artista ao vivo, né? Para ter aquele contato. É uma experiência incrível, né? Uma experiência que você carrega para a vida, né? Então, a música, sim, eu diria que ela faz parte muito da nossa vida, é uma forma de entretenimento, é uma forma de diversão, é uma forma de relaxamento, é uma forma de você fazer com que a sua vida seja mais divertida, né? E você ter fãs, você ter um ídolo, né, dentro, você ser fã e você ter um ídolo musical é a mesma coisa que você também ter um ídolo, por exemplo, de um podcast, né? E o podcast também tá dentro desse, vamos dizer assim, desse ecossistema do Spotify, né? Onde você tem, na verdade, até a gente tem pesquisas que mostram que a proximidade, né, a conexão que existe hoje de uma pessoa que ouve um podcast é muito maior do que com um apresentador de um programa, sei lá, de TV, que está um pouco mais distante, ou mesmo um ator dentro de um filme, você que gosta de cinema, de repente, você quer conhecer aquele ator, mas aí, por exemplo, dentro de um podcast, você tem uma proximidade muito maior, até porque o assunto que é falado naquele podcast normalmente é mais específico, de maior interesse daquela pessoa que está ouvindo. Então, a conexão, a credibilidade que existe, a relação que existe entre um usuário e o podcaster, né, é muito mais intensa. Assim como é para música, né? Mas, em resumo, eu também falo que não é, como você mesmo falou, o Spotify não é só música, não é só podcast. Ele tem, na verdade, um grande conhecimento que é o quê? Nós somos um grande conhecedor da jornada das pessoas, né? Então, a gente sabe o tempo inteiro o que está acontecendo no bom sentido, né? Então, se você está indo para a academia, está indo correr e coloca uma playlist de academia, de workout, né, de exercícios, eu sei que naquele momento você está exercitando. Então eu posso criar contextos na hora que a gente entrar na parte de anúncios, relacionados àquilo que você está fazendo, né? Então, se você tem bebezinhos em casa, você, né, acabou de se tornar pai ou mãe, e aí está ouvindo uma playlist de musiquinhas para os bebês dormirem, eu também sei que você tem bebê novo em casa. Então, a gente consegue criar todo um contexto e seguir, vamos dizer assim, no dia a dia, essas pessoas, né? Fazer com que eu esteja presente na vida delas, né? E como é que eu entendo esses contextos e passo a entender ela melhor através dos dados, entendeu? E da mesma forma que você recomenda as músicas que têm a ver com a jornada, com a informação que o próprio usuário deixa ali, a publicidade também. Você vai entregar a publicidade que mais tem a ver com o contexto que ele vive. Tem adequação, exatamente. E isso faz com que você também receba essa publicidade de uma forma muito mais natural, mais orgânica, né? Mais aberto. Tanto que a gente tem realmente dados incríveis que mostram exatamente o quanto que
a pessoa que ouve a publicidade, ela absorve muito mais a marca, a lembrança de marca, a associação da mensagem, porque você está imerso, né? E você está num momento muito de relaxamento, né? Onde você está curtindo aquele momento. Então, você está mais aberto a receber realmente aquela publicidade. Muito bom. E Urbanas, a gente está falando de uma companhia multinacional com atuação em diversos países, né? Qual que é a relevância do Brasil no business do Spotify? A relevância é muito grande. A América Latina é super musical, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, então, assim, dando um contexto rápido, o Spotify ele vai completar 20 anos de vida no ano que vem. Então, assim, vai haver até uma grande comemoração em relação a isso, né? Aqui no Brasil, a gente vai completar 12 anos, se não me engano, no ano que vem. Então, é um pouco mais novo, mas, ao mesmo tempo, já é hoje, por exemplo, o terceiro país em número de ouvintes. Então, hoje a gente tem cerca de 62 milhões de ouvintes aqui no Brasil, de usuários mensais, né? Seja você assinante ou seja você free. Hoje, mais ou menos, uma base de 65% desses 62 milhões são free. Então, é a forma como você entra. A experiência hoje do free é muito parecida com a experiência do premium. Basicamente, a gente está falando realmente de receber anúncio ou não receber anúncio. Mas até o Premium, ele também recebe anúncios através do podcast. Então, hoje a gente consegue falar com todo mundo, tá? Mas, resumo da história, é aquilo que você perguntou sobre o Brasil sendo o terceiro país no mundo, então a gente tem 675 milhões de usuários no mundo inteiro. O Brasil é o terceiro com 62, só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Você vê a importância e não para de crescer, tá? Então, só dando um número rápido, fonte Fábio Urbanas, quando eu entrei no Spotify tinham 40 milhões. Então, de 2 anos para cá, a gente cresceu mais de 50%, né? Por quê? Porque realmente a experiência com o aplicativo ela é muito bacana, é muito boa. A gente investe muito em melhorias para que essa experiência se torne cada vez melhor, mais interativa. O algoritmo entende muito exatamente quais são os gêneros, que tipo de música você ouve e oferece isso de volta para você, traz uma série de aplicativos, de ideias, de sistemas que ajudam você a conhecer mais artistas e bandas relacionadas ao seu gênero preferido também. E, Urbanas, a maneira estética que o aplicativo, que o Spotify, ele lida com os dados, eu acho muito legal, né? Eu, como experiência de usuário, te conto que, cara, eu saber que eu faço parte do 1% que mais escuta o artista tal é muito legal, né? Quando sai aquele resultado de quantas horas, né, de uso do aplicativo eu tive, isso vira uma gamificação entre as pessoas que eu conheço. Putz, vamos ver quem é que é mais musical, quem é mais conectado às músicas, né? Guardo com muito carinho todas as playlists do ano, né? Falei, pô, esse ano as músicas que você mais ouviu foram essas aqui, essa, né? E aí eu tô falando dos dados sobre o olhar de um consumidor. Né? Quando a gente fala dos dados trabalhando em prol das marcas, né? O quanto que isso está presente nas conversas de vocês com as marcas e nas ofertas que vocês levam para o mercado? Eu acho que, antes de tudo, até explicando, por exemplo, hoje o Rapid, como todo mundo conhece, né, que é a famosa resumo ali de tudo que você ouviu durante o ano no final do ano, ele não precisa mais, é o que você falou, você não precisa mais esperar até o final do ano para... Você tem hoje várias formas, como, por exemplo, o Daylist, que basta você dar uma busca ali no Daylist dentro do seu aplicativo, você vai ver o que o próprio Spotify está te recomendando, de acordo com o algoritmo, de novidades para você ouvir, baseado no que você tem ouvido até aquele momento, né? E o Rapid, por exemplo, é algo muito buscado pelas pessoas. A gente tem um dado aqui de que ele teve um crescimento de 10% na base mundial de busca pelo Rapid no final de 2024. Então, ou seja, as pessoas estão buscando cada vez mais entenderem também o que eles estão consumindo, né? Até porque o Spotify consegue resumir, consegue trazer dados que talvez você mesmo não saiba que aquela sua banda preferida talvez não seja, né? Seja outra que você está ouvindo mais do que aquela que você achava que você está ouvindo, né? Enfim, então é uma grande diversão.
E eu acho que a sua pergunta é exatamente como relacionada a como é que eu trago os dados não dessa jornada, não apenas dessa jornada que eu falei. Então, como é que uma marca consegue usar esses contextos e entender quais são os momentos onde você está se exercitando, você está dirigindo um carro, você está trabalhando, você está dormindo, você está lavando louça, né? A gente tem playlists hoje que são para vários momentos da sua vida, né? Se divertindo no parque, fazendo um happy hour, recebendo pessoas para um jantar. Então, tem todo tipo de playlist para quê? Para que as marcas exatamente entendam como pegar o produto delas e encaixar naquele contexto para que seja uma coisa muito natural, né? E isso não é uma interrupção, né? Isso que é bacana. Então, como é que você cria ideias em conjunto com as agências, em conjunto com os anunciantes, para que esse contexto mostre o quanto que aquela marca entende as necessidades, os hábitos daquele usuário, né? E você consegue criar uma conexão muito maior com isso, né? Deixa de ser uma interrupção e passa a ser quase um serviço que a marca está prestando para aquela pessoa, né? Entendendo como é que ela pensa, como é que ela age, e isso aproxima muito. Eu acho que é uma demanda muito grande hoje das marcas, né? Dos anunciantes, das agências, criar uma conexão maior, né? Pelo volume de concorrência, pelo volume de dados que existe no mercado, você criar mais relevância é super importante. E aqui eu diria que é uma plataforma muito boa para isso. E dá até a oportunidade da marca colocar isso no próprio criativo dela. Né, já fui impactado, né, no Spotify por criativos que conversavam comigo. Falaram assim, eu sei que você gosta de podcast, vim aqui te recomendar outro. Cara, por que você não escuta? Eu sei que você escuta podcasts de negócios. Putz, então venha conhecer o meu podcast também e tal. Assim, cara, que interessante isso, né? Total, eu acho que assim, o fato de que uma marca começa a entender quais são os seus... O que você está ouvindo, né? Então ela fala para você, eu sei que você ouve sertanejo, eu sei que você ouve funk, eu sei que você ouve rock and roll, e isso já cria uma conexão. Eu sei que você vai malhar, eu sei que você gosta de relaxar, você gosta de fazer algum tipo de prato na cozinha, gastronomia. Isso mostra o quanto que você, sem invadir, né, sem fazer nenhum tipo de invasão a vida da pessoa, mostra o quanto que aquela marca está muito próxima de você, né? Então, acho que é bom para ambas as partes, para o usuário se sentir uma relação mais afetuosa com a marca, e é bom para a marca realmente conseguir entender e trazer produtos, trazer uma comunicação que faça mais sentido, né? E a comunicação, ela sempre fala com o indivíduo, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer podcast, né, um amigo da produtora em questão, né, eu sempre falava no plural, os ouvintes, eu falei assim, Marquinhos, aqui não são os ouvintes, aqui é o ouvinte. Fala com ele, porque aqui você está numa conversa, está no fone de ouvido da pessoa. Né? Você não está falando com uma multidão, você está falando com um número muito grande de pessoas únicas. Né? Então a conversa aqui é de um para um. Exato, é quase como se fosse uma customização realmente, né? Aquele one-on-one, como você está falando, onde você pode realmente criar vamos dizer assim, uma plataforma de dados onde eu consigo separar mensagens para falar com cada grupo, dependendo do gênero que ele está ouvindo, dependendo dos contextos que ele cria, fazer com que uma marca consiga criar, sei lá, dezenas ou até centenas de mensagens diferentes, que vai fazer com que realmente esse usuário se sinta ele sendo tratado diretamente por ela, né? Como se fosse quase um one-on-one, como você falou. Que legal, Urbanas. E falando sobre o universo publicitário dentro do Spotify, hoje marcas, né, e produtores de conteúdo, enfim, de todos os tamanhos são bem-vindos no Spotify. Exatamente. Hoje a gente até tem uma novidade que eu vou falar um pouco também, que é nós temos o nosso Ads Manager, né, que é exatamente uma plataforma self-service, onde você, uma agência, um pequeno anunciante, ou um médio, ou um grande anunciante, pode utilizar para fazer exatamente uma compra voltada para a necessidade dele, uma compra de mídia, onde você também pode ter acesso a muitas informações, você pode ter acesso a muitos dados, e você usar exatamente isso de uma forma
própria, né, onde você mesmo vai lá e seleciona, começa a testar. Isso faz com que a gente consiga ganhar mais tamanho dentro do mercado, mais marcas, mais pessoas, mais agências e anunciantes podem testar e entender como é que é possível anunciar dentro do Spotify, depois analisar os resultados, enfim. Então a gente está criando, nós já temos o nosso Ads Manager aí disponível, a gente chama de SAM, né, que é o Spotify Ads Manager. Ele já está valendo no mercado, a gente está divulgando, treinando pessoas nas agências, treinando os anunciantes para que eles usem mais, né? Isso é uma forma realmente de fazer um spread no mercado, tá? E a gente também tem o SAX, tá? Que é o nosso Ad Exchange. Então agora a gente também vai poder oferecer, já estamos oferecendo para o mercado todo o nosso inventário disponível e de uma forma onde, por exemplo, uma marca pode trazer os dados dela e conectar com o nosso Ad Exchange para que ela faça uma compra cada vez mais, vamos dizer assim, eficiente mesmo, né? De acordo com a necessidade daqueles dados, daquele target que ela quer comprar, tá? Então isso são duas novidades que a gente está divulgando agora no mercado, aí, o nosso SAX e o nosso SAM, para que a mídia programática ela torne a experiência com o usuário mais e mais inteligente, mais conectada ainda, toda alimentada por esses dados aí que a gente está conversando. Que bacana, Urbanas. E o material que é veiculado, enfim, a mensagem que é transmitida ali através do Spotify, vocês também têm uma plataforma que auxilia o pequeno anunciante a produzir o seu próprio material também, né? Exato. Você pode, esse mesmo Ads Manager, você pode utilizar, tem alguns recursos até de inteligência artificial, onde você mesmo pode criar através de vozes que já existem disponíveis ali, você pode criar sua mensagem de áudio. Então, se você tem um pequeno negócio, você realmente pode ir lá e fazer uma compra e ainda carregar o seu próprio anúncio ali dentro com talvez pouco material. Se você não tiver nenhum material e quiser usar só o áudio já é suficiente. Até porque no final, o Spotify ele na sua essência, uma plataforma de áudio, né? Então hoje, até falando um pouquinho de devices também, a gente sabe que, por exemplo, hoje mais ou menos 80% dos usuários do Spotify ouvem pelo celular, e a gente vai servir um anúncio, um criativo, dependendo da forma como você está consumindo. Então, se você é uma pessoa que está ouvindo ali no seu fone de ouvido com o seu celular fechado, eu vou servir o quê? Eu vou servir um áudio para você, que é o grande volume que a gente tem hoje de inventário, né? Mas se você tiver com ele aberto, eu vou servir um formato que esteja ali de áudio e de vídeo, que inclusive está crescendo, vou falar um pouquinho mais sobre isso, para que você tenha essa experiência também visual, você poder também ser impactado. E a partir do momento que você cria uma grande jornada, né, de vários devices diferentes, então hoje, por exemplo, a gente está estreando até na TV conectada. Então, eu até perguntar isso. O próprio aplicativo, né? Eu tenho na minha TV ali, porque às vezes eu também ouço, então dependendo da situação, se você está fazendo um happy hour na sua casa, um jantar, você vai lá, liga o teu Spotify na TV, que é a mesma conexão que você faria pelo celular, ou pelo computador, ou pela Alexa, tá? A Alexa também está crescendo muito ali, né? Dentro das casas ali, mesmo você usar o Xbox como uma plataforma. Então, tem muitos gamers que usam também, ouvem o Spotify pelo Xbox enquanto estão jogando, enquanto estão fazendo aquelas partidas intermináveis, aí eles criam as playlists ali para ouvir. Então, eu costumo dizer que se você estiver preparado para entrar em todos os formatos disponíveis dentro do Spotify, a experiência ela se torna cada vez mais rica, tá? E hoje, por exemplo, você tem o que o Spotify faz? O Spotify sempre se adapta ao que o consumidor, de alguma forma, está buscando. Então, o que a gente percebeu, e é uma das coisas que o próprio Daniel Ek fala também em algumas matérias que ele divulga, é que, por exemplo, hoje a gente está crescendo muito o número de vídeos musicais. Então, aquele velho videoclipe que a gente ouvia lá atrás na MTV, ele está voltando a ganhar a atenção do usuário. Então, ele quer cada vez mais o quê?
ver o videoclipe da banda, do artista preferido. Então, a gente está introduzindo isso, né, para quem produz. O consumo está aumentando e consequentemente, está aumentando também o quê? O consumo de vídeo dentro da plataforma. Então, as pessoas estão abrindo mais, vamos dizer assim, seu celular para ouvir, mesmo numa TV conectada ou mesmo no seu computador. Então, está virando uma experiência cada vez mais visual também, além de áudio, né? O que é interessante. E no podcast, por exemplo, já emendando, tá? Desculpa falar tanto assim uma atrás da outra, mas é só para a gente já falar um pouco das tendências, a mesma coisa. Então, da mesma forma que você quer ir lá ouvir, por exemplo, o Podpah, né? Você quer ver o Mítico falando, então você vai querer ver o videocast, não mais só o podcast. Então também videocast está crescendo o formato, as pessoas querem cada vez mais ouvir e ver os seus podcasters preferidos e também ver os videoclipes das suas bandas e artistas preferidos. E o consumo de música ao vivo, né, a experiência das gravações, né, junto com o público, o vídeo tem um papel fundamental nessa história. Exato. Né? Acho que é uma forma de você criar mais essa conexão, né? Então, da mesma forma que você se conecta muito, como a gente estava falando no começo, né, com o seu artista, com a sua banda, tem toda aquela coisa do contexto da jornada que a gente falou e também essa proximidade grande que existe do ouvinte com o podcaster. O que você quer criar? Você quer cada vez mais experiência, né? Então, não basta você gostar de uma banda, você quer ir no show, você quer ir lá ver. Então, não basta você ouvir, você também quer ver o novo videoclipe, você também quer ver como é que foi a reação de uma entrevista dentro do Mano a Mano, quando o Mano Brown entrevistou uma determinada pessoa e você falou, poxa, eu queria ver qual foi a reação quando ele fez aquela pergunta, né? Então, essa busca, ela é orgânica, né? E o Spotify, ele responde de uma forma cada vez mais orgânica também, trazendo mais essas possibilidades. Esses são os investimentos que a gente acaba fazendo mundialmente e também aqui no Brasil. Não, é interessante, né, Roberto, que você veio já com o arsenal dos conteúdos que eu mais assisto, hein, meu? Ele já viu lá, ele já estava de olho no meu, porque Mano a Mano é incrível, adoro, faço parte ali da parcela que mais escuta, né, o Mano a Mano, né, acho que encontraram um formato ali muito bacana. Eu tenho ali os meus, como você falou, né, Podpah também tá aqui na minha seleção aqui dos que eu mais escuto, junto com Joel J, com Inédita Pamonha, do Professor Clóvis também, é o que eu gosto de ouvir. Cada um ali tem os seus preferidos, né? E o vídeo realmente ele contribui muito para essa mensagem. Para essa experiência, né? Total. Hoje, para você ter uma ideia, só falando um pouquinho de podcast, já que a gente está entrando nesse assunto, hoje a gente tem mais ou menos 56 milhões de ouvintes de podcast no Brasil. Caramba! Tá? Cerca de 139 milhões de ouvintes de áudio digital no Brasil. Então, o brasileiro, ele é muito áudio, vamos dizer assim, sabe? Ele é muito musical, ele é muito podcast e isso cresceu muito. A gente fala que teve um boom realmente ali na pandemia, né? Então, as pessoas procuraram muito os podcasts, vamos dizer assim, religiosos, espirituais, também formas de você relaxar, de você tentar escapar um pouco daquele momento muito difícil que todos nós vivemos, né? E até a gente achou que era só um boom, né? Só uma onda, mas que ficou, né? Então acabou virando um grande hábito, não para de crescer também, né? O podcast, se não me engano, no próprio SXSW, falou-se muito de podcast virando, especialistas apostam que a ascensão definitiva do formato, né? Ele sendo usado para muito mais coisa, né? Então, por exemplo, se você pegar hoje o de notícias, o café da manhã, né? Se você se programar para ouvir o café da manhã naquele momento que você pode, né? Você começa a tornar o podcast a sua ferramenta de informação para você saber sobre as grandes notícias do dia, né? Obviamente que você pode fazer isso ao longo do dia, tudo vai atualizando, mas é uma forma de você não colocar dentro da tua agenda de coisas para fazer, né? Então, assim, as tarefas do ser humano, de uma forma geral, elas aumentaram muito nos últimos anos, né? A quantidade de dados, de informações disponíveis por aí, ela só cresce. Então, começa a virar um problema na vida da gente, né? Como é que eu vou consumir
tudo isso. Como é que eu vou me agendar, como é que eu vou... E o áudio, de alguma forma, é o quê? É aquele que não te atrapalha, né? Então você consegue fazer várias coisas, dirigir, correr, lavar louça, fazer um monte de coisas enquanto você está ouvindo. Então ele é o tipo de conteúdo e de mídia também que entra na sua vida sem atrapalhar a sua agenda, vamos dizer assim, entendeu? Então ele se encaixa de um jeito muito eficiente. E é por isso que cresce tanto, né? Tanto você ouvir música como você ouvir podcast. E eu citei só um de notícias, obviamente, que a gente tem, como eu falei, hoje, só para você ter uma ideia, os podcasts mais ouvidos aí, tem muito a parte religiosa. Então, o Café com Deus Pai é o primeiro, fenômeno, né? É um fenômeno. O Podpah é o segundo. O Psicologia na Prática, com a Alana Anijar, que fala de psicologia, é super, já em terceiro lugar. Depois você tem o JJ, Inteligência Limitada, Café da Manhã, Não Inviabiliza, enfim. São grandes sucessos aí que realmente não param de crescer em consumo. Não, e o cardápio é muito interessante, né? Porque tem formatos para todas as pessoas. Você, até nessa questão de tempo, né? Então você falou do Joel J. O Joel, eu ouço diariamente. Ele tem lá um conteúdo que é hora de 1 a 5 minutos, muito curtinho ali e tal, e resolve o assunto. Tem outros ali que, putz, o próprio podcast chama 180 segundos. Cara, em 180 segundos você vai ter as notícias do dia. Exato. Cara, é o tempo que aquela comunidade ali decidiu que, cara, é o tempo que ele consegue se dedicar para que ele se mantenha mais informado, né? E aí você tem os podcasts, o Papo de Amigo lá, a gente tem de 1h30, 2 horas e tal, e você vê, tem lá o nosso amigo do Inteligência Limitada lá, que tem episódios de 5 horas. Exato. E é um pouco desse fenômeno que a gente está falando, né? Então, por exemplo, se você pegar hoje o quanto os streams, né, que existem no mundo, né, no Brasil aqui, por exemplo, estão se destacando, né, na forma, isso é um reflexo do quê? Da sua organização da sua vida, né? Então, você consumir on demand, você consumir o stream, ele facilita um pouco a tua vida, porque você pode consumir a hora que você quiser. Você não precisa mais se agendar para ouvir um programa, e isso se tornou, acho que, uma grande febre, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje o Spotify ele está em segundo lugar, ele é o segundo maior streaming do Brasil, ele só perde para o Netflix. Então, hoje o Spotify com 59% e o Netflix com 71%. Logo depois a gente vai ter o Prime Video, Disney, Globoplay, HBO, para depois ter o Deezer, YouTube Premium, Amazon Music, Apple TV e Apple Music. Estou lendo aqui os dados enquanto falo com você. Então, o que isso mostra? Isso mostra o quanto que o streaming está fazendo parte da vida das pessoas e acho que só vai aumentar. Isso faz com que você tenha uma agenda de vida de uma forma mais eficiente, né? Então, acho que é por isso que é esse fenômeno de crescimento gigantesco que a gente estava falando aqui dos números, entendeu? Que legal, Urbanas. E aí quando as marcas cada vez mais nos demandam para que a gente aproveite o que o mercado tem de melhor, mas que faça um uso único daquilo, né? Que a gente construa cases, que enfim, que a gente faça mesmo, enfim, diferente. E com isso a gente acaba construindo os cases. Sei que você trouxe alguns cases para dividir com a gente, né? Eu quero até aproveitar aqui todo o nosso recurso de vídeo também, né? Para que a gente, baseado nesses cases, abra uma conversa a partir deles. Exato, né? Acho que é bom até para a gente mostrar para o público aqui como que você usa bem o Spotify, como é que você usa os dados, né? Você pega um contexto dentro de uma marca, o que ela precisa comunicar e como é que isso cria um storytelling, né? Uma história que faz parte da vida de muita gente e de uma forma inesperada, como a gente vai ver aí no vídeo, por exemplo, que se puder rolar aí da Brahma, é um case super bacana que a gente tem para vocês verem como a gente utilizou uma brincadeira para entender quais as pessoas, como é que as pessoas estavam achando que estavam ouvindo um gênero, tinham uma preferência por um gênero e descobriram que, na verdade, elas tinham sim uma conexão com outros gêneros que elas nem imaginavam. Eu me descobri um pagodeiro depois do Spotify, tá? Mas vamos assistir o vídeo juntos aí. O teste da Brahma no Spotify vai revelar a verdade. Quer ver? Oh my God. Carol! Não pode falar palavrão.
Uau, tô surpreso. 21% de sertanejo é bastante coisa. Meu funknejo, meu feat. Tipo rap nejo, né? Você também tem um fit sertanejo. Faça o teste e descubra sua combinação. 0% sertanejo. Não vai liberar uma Brahma aí pra mim, não, pô? Isso é bramosidade. Saúde. Beba com moderação. Então, Muito então bom. a Brahma queria se aproximar, né, do gênero sertanejo, né? Hoje o sertanejo é, se não me engano, o segundo gênero mais ouvido logo depois do funk. E aí essa foi uma forma interessante, né? Então eles foram lá na Galeria do Rock, onde você a princípio só teria os roqueiros, e eles descobriram que dentro de tudo que eles ouvem existia um percentual, não sei aquele último ali, que aquele Aquilo lá é realmente mais raiz, né? é o raiz ali. E a gente tem até um outro case também, de repente, para ilustrar, a mesma coisa, que é o da GM, e se puder de repente passar aqui, Não, ilustra bem também, onde você... também falando um pouco do sertanejo, tá? Você vê como é importante. Olha lá, vai passar agora, vamos ouvir ele junto. A vida tá dura. Por isso, a picape brutalmente macia vai amaciar os corações mais sofridos do Spotify. Chevrolet S10 apresenta Amaciando Corações. Entre no link da bio e vá pro Spotify. Vamos calcular seu nível de sofrência. Ganhe uma playlist para amaciar seu coração e sua vibe. Afinal, a vida já é dura. Sua picape não precisa ser. Muito bom. Então, esse foi bacana porque assim, a gente usou o formato Daystage, que nada mais é como se fosse um microsite ali, onde você se conecta, digita alguns dos seus dados, algumas informações, né? A gente já está conectado ali, sabendo qual é o quanto que você consome de sertanejo, e aí tem essa brincadeira do nível de sofrência, né, que todo mundo brinca, que ouvir o sertanejo é sofrer, né, é aquela sofrência, e faz exatamente uma antítese ali com o produto, que é a nova S10, que tem conforto, onde você não sofre dirigindo, né, então é uma picape onde você sente realmente uma, vamos dizer assim, uma experiência mais macia, e com isso a gente consegue fazer uma, vamos dizer assim, uma publicidade, uma comunicação que você conseguiria fazer dentro do Spotify, e que realmente foi algo que criou um engajamento gigantesco com os consumidores e trouxe muitos resultados positivos aí para a marca também. Então é um jeito de usar os nossos dados, cruzar com as informações do nosso consumidor e também da marca, né, os objetivos da marca, e também, obviamente, uma ideia criativa, né? Então, tem toda essa parte aí de produção, de criação, que também a gente ajuda, a gente tem núcleos ali de produção, de criação, que a gente senta junto com as agências, a gente senta junto também com os anunciantes para exatamente oferecer oportunidades, exemplos, cases para inspirar e começar cada vez mais criar esses exemplos que a gente trouxe para vocês aqui hoje. E vocês fomentam muito esse universo da criatividade, né? Tive a grata surpresa de ver a ativação que vocês têm no Festival de Cannes, e vocês têm a própria premiação de vocês, que reconhece, né, os melhores cases que passam ali por vocês. Inclusive, aliás, quero te agradecer mais uma vez. Esse ano eu tive a honra de ser jurado, né, da premiação. Inclusive, esse último case foi um dos cases que estavam lá entre os cases finalistas. A honra foi nossa. E me conta como que é o envolvimento de vocês no fomento à criatividade no nosso setor. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Até ele faz parte muito de apresentações que a gente leva nas agências, nos anunciantes, né, mostrando o quanto que esse é um tema que, há algum tempo atrás, eu fazendo parte do mercado publicitário das agências, né, a gente sabe o quanto que, às vezes, isso tem uma crítica, né, do prêmio pelo prêmio, né, mas eu acho que isso amadureceu muito nos últimos anos, né, onde você vê a importância de você se destacar. Então, nada mais é um prêmio, ele nada mais é do que um reconhecimento de uma ideia muito boa que criou aquilo que eu estava falando no começo da nossa conversa, criou uma experiência que muda a vida das pessoas, que impacta de um jeito positivo a vida das pessoas e dos consumidores, né? Então, se a marca consegue fazer isso, eu acho que não é só mais as agências que percebem que isso faz a diferença. Então, a ideia,
a inovação, ela traz um jeito de você realmente se conectar mais com o consumidor e chamar a atenção dele ao mesmo tempo, né? Ou seja, você envolve, você engaja, né? Isso faz com que os anunciantes e as agências conseguem perceber que o quanto que isso é mais e mais importante para você ter realmente um destaque, né, da sua marca, do seu produto no mercado mediante tanta concorrência, tá? E com isso a gente criou realmente aí o nosso Spotify Hits. Então a gente já entrou na 3ª edição. Essa foi a última aí que você participou aí, nossa honra aí, você ter ido participar como jurado, onde a gente engaja e ensina e inspira realmente o mercado a ter mais ideias, a inscrever, né? E acho que não só o Spotify Hits, mas também a gente está conseguindo ver casos onde festivais muito grandiosos, como o de Cannes, obviamente, né? A gente está agora aí pertinho já da nova edição de Cannes, né? Que vai acontecer daqui a algumas semanas, né? A gente teve na edição do ano passado uma marca vitoriosa, que a gente trouxe o vídeo aqui também, que é de Budweiser, uma ideia muito bacana, onde também, da mesma forma, a gente insinta, né, que faça com que as ideias sejam originadas para uma plataforma como o Spotify, porque pode trazer muita inovação, formas diferentes de se pensar em ideias, e que isso acaba gerando um reconhecimento global, né? Então, no Festival de Cannes, esse daqui foi não só um shortlist, mas um leão de ouro, tá? E eu destacaria também, antes da gente ver o vídeo, que a categoria de áudio e de música dentro do festival como um todo tem crescido muito para a América Latina e também para o Brasil. Se não me engano, o Brasil ficou em 2º lugar, perdendo só para os Estados Unidos, dentro dessas 2 categorias no ano passado. Então, o brasileiro, a agência brasileira, o anunciante brasileiro está entendendo cada vez mais o quanto que a musicalidade, o consumo de podcasts, esse entendimento da jornada está fazendo cada vez mais efeito para o consumidor e está criando mais e mais peças, mais ideias. E para esse ano, garanto para vocês que a gente vai ter muita coisa bacana por tudo que eu estou vendo aí, de todas as reuniões que eu estou participando e das fomentações de ideias novas. Eu falei, ixi, vamos ter bastante trabalho aí para inscrever cases. Se a gente puder ver aí vamos ver. Quero ver o case que foi vencedor. Cara, muito legal, né? Então, essa ideia, e é uma ideia, vamos dizer assim, simples, né? Então, qual foi a ideia da agência, do anunciante e a gente participando desse processo? Simplesmente você usar trechos de música que falam Budweiser. Então, sei lá, você tem, por exemplo, um trecho de uma música do Eminem que ele fala Budweiser, ele estava tomando a minha Budweiser. Pronto. Então, assim, é uma brincadeira do tipo, não precisa criar uma comunicação. As próprias músicas já trazem o anúncio da marca Budweiser nos mais diversos artistas, bandas e gêneros musicais. Isso fez com que realmente a ideia ganhasse o Leão de Ouro lá em Cannes no ano passado. E vamos torcer para que esse ano a gente tenha mais representantes, cases, ideias aí da música, do podcast e do áudio crescendo cada vez mais aí, não só no Brasil como no mundo. Cara, que legal, né? E você vê, mais uma vez, o entendimento sobre dados, né? Pode levantar, falar que mais de 500 músicas, né? Tem Budweiser, enfim, na sua letra ali e tal, e é a marca devolvendo esse reconhecimento, né? Enfim, o artista, o compositor ali citando, fala, pô, agora vamos citar a marca de volta, né? Dentro da própria plataforma. Até porque, assim, é uma coisa que está no DNA, né? O próprio Daniel Ek, quando ele criou, ele pensou realmente numa plataforma de democracia, né? Foi quando tinha aquele problema onde o acesso à música era muito difícil, né? Onde você comprar um CD ou um vinil
há alguns anos atrás, aí mais de 20 anos atrás, era muito caro, né? E aí a ideia do streaming, como fazer com que isso conseguisse chegar nos ouvidos do mundo inteiro. A gente está falando aí de quase 700 milhões de pessoas, né? Logo, logo acho que a gente atinge 1 bi aí no mundo, né? Isso faz com que o acesso à música seja para todos. Então você pode facilmente baixar hoje, né, um aplicativo, ser um free user ou um assinante, né, e ter acesso a todas as músicas no mundo inteiro, né? Então isso é um fenômeno democrático. E por outro lado, também pelo lado do artista, né? Então, assim como uma banda, um artista também pode criar músicas, subir na plataforma, e se os usuários gostarem, ele pode passar de uma semana para outra, de um desconhecido ao maior artista de um gênero específico e ter milhões e milhões de seguidores. Então, a democracia, ela mora dos dois lados dentro do Spotify. Não, e muda a relação, né, das pessoas com a música. Eu tenho 44 anos, eu vivi fases muito diferentes do modelo de distribuição de música no mundo. Né? Putz, a gente parte de um momento ali onde só quem pudesse adquirir o disco, adquirir a fita, adquirir o CD e tal, tinha o privilégio de ouvir. Você tinha que ficar na rádio torcendo, né, para que a sua música passasse, você pudesse ali ou gravar, né, apertar naquele os dois, momento, apertar e levar a assinatura sonora da rádio junto, né? Então, aí você tinha que pedir emprestado, né? Na minha época também era isso. Então você trocava, né, o vinil. Me empresta esses aqui que eu quero ouvir esse, mas você sabia que você tinha que devolver. Ou então você ia na casa da pessoa que tinha aquela fita, né, para ouvir. Então era muito restrito, né? E hoje qualquer pessoa. E no intervalo entre um espaço e outro, a gente teve um período da humanidade, da relação da humanidade com a música, que era uma relação muito ruim, era uma relação onde a pirataria tomou conta, né, do consumo. A gente tinha acesso a vírus, tinha acesso a uma série de coisas ruins pra gente ali, para poder consumir a música, e aí a democratização vinda do Spotify rompeu com tudo isso. Exato. E até você falando um pouco de tecnologia, um pouco de tendências futuras, um dos pensamentos do próprio fundador, o Daniel, de novo, é de que, por exemplo, se você tem hoje cerca de, acho que existem 7 milhões de plataformas de podcast, pelo mundo, né? 7 milhões de podcasts. Você poderia tornar eles disponíveis em todas as línguas, através, por exemplo, do uso da inteligência artificial, né? Onde você pode fazer com que os criadores, os podcasters, comecem a pensar no momento que eles estão gravando, também usar uma tecnologia de inteligência artificial para que aquela voz seja traduzida automaticamente em outras línguas. E isso cresça mais ainda. Nossa. Tem uma explosão aí de podcasts que são hoje gravados em inglês, que você até pode, obviamente, usar a legenda, etc., mas que ele também possa ser acessível em qualquer país, em qualquer língua no mundo inteiro. Então, como é que a gente usa mais e mais as tecnologias, sempre de um jeito dentro da mesma plataforma, né, de áudio do Spotify, para que isso também continue sendo democrático, continue sendo mais acessível para mais e mais pessoas. Ou seja, até a barreira da língua vai deixar de ser uma barreira, né, num futuro próximo. Então a gente acredita nisso. Acho que uma outra tendência é um pouco da música, né, como eu estava falando, o próprio brasileiro aqui, ele sendo muito musical, né, ele acabar influenciando também essa mistura de gêneros, como eu já expliquei, né, a mistura de hoje, por exemplo, você tem o funk e o sertanejo. Se você juntar os dois, vira o agronejo, né? Que também é um gênero que está crescendo muito. Então, o brasileiro é muito criativo, ele adora fazer essas misturas. Dessa mesma forma que a gente acha que só aqui dentro é consumido muita música local, né? Só para você ter uma ideia, hoje só 11% do que se ouve é de artistas não brasileiros, não locais. Então, o brasileiro, ele... vamos dizer assim, valoriza muito a sua criação musical, né? Ele também exporta. Então, por exemplo, esse fenômeno do funk, ele existe, se não me engano, no leste europeu, em casas de música eletrônica, né? Tem uma adaptação que eles chamam de funk, né? Então, ela vem
do funk brasileiro e está sendo exportado até para o leste europeu, entendeu? Então olha como é que essa influência. Por quê? Porque você tem uma forma global de consumir. Uma outra tendência que está acontecendo é o country music sendo exportado para a Europa. Então os europeus estão começando a ouvir muito country music, um gênero tipicamente americano, né? Então como é que você globaliza isso de uma forma orgânica, né? Que são tendências que estão acontecendo de uma forma mundial aí. Não, e a conexão que se faz com os criadores de conteúdo, com os músicos, é muito interessante. Eu lembro como muito, no final do ano, né, nesse último ali, que, enfim, as pessoas puderam ter uma mensagem direta, né, do cantor, né, com o pedaço da comunidade que mais consumia o conteúdo dele. Né? Eu tô lá e falei, putz, deixa eu ver, eu recebi, aliás, do Periclão. O meu foi a mensagem do Péricles. Ele falou assim, cara, que legal, né? Putz, uma mensagem dedicada do artista para a parcela que mais escutava o conteúdo dele. Sim, então, eu acho que isso, até você está falando isso, eu estou lembrando de algumas ideias que estão rolando aí, que já vocês vão ver no ar também, que é mais ou menos isso, né? Como é que você faz com que um podcaster, um influenciador, um comunicador ou mesmo um artista e uma banda, ela consiga falar diretamente, passar mensagens para aquele fã, né? Para aquela. A gente tem feito um pouco disso também, até trazendo, vamos dizer assim, um novo produto do Spotify, que é o quê? É a experiência live, né? Então, por exemplo, no ano passado a gente fez o show de homenagem a Marília Mendonça, né? Que por mais que ela infelizmente tenha ido embora muito cedo, né, ela é muito ouvida até hoje, né, e aí a gente criou esse show no ano passado ali no Allianz Parque, foi um grande sucesso, se não me engano mais de 30 mil pessoas ali foram, e virou um produto onde a gente também mostrou não só uma homenagem a um grande artista, a uma grande cantora brasileira, né, mas também o quanto que o Brasil mistura, né? Então a gente levou vários artistas de outros gêneros que não precisavam ser exatamente o mesmo gênero dela para cantar as músicas dela. Então mostrar exatamente como esse mix, né? Essa musicalidade, esse jeito do brasileiro de ouvir música é algo que o Spotify entende e consegue transmitir. Então os live events vão se tornar talvez cada vez mais um novo produto também do Spotify para completar, vamos dizer assim, essa experiência que a gente está falando, né? Que é essa que a gente brincou, né? De você querer ir no show, não só ficar ouvindo ali dentro do Spotify. E no final das contas é sobre o consumo do áudio, né? E o consumo do conteúdo, né? Mostrando ele, enfim, nas suas diversas possibilidades, né? E aí quando a gente traz para o nosso assunto mais publicitário também, de como é que a gente consegue aproveitar de tudo isso. Né? E aí, Urbanos, agora já caminhando aqui pro final dessa conversa, que aliás, eu vou te falar, começamos com o pé direito, viu, Urbanos? Que eu gostei muito de poder ter esse papo mais tranquilo, né? Pra gente falar com calma sobre o Spotify, e que curiosamente, né, a gente não sabe, né, quais são as próximas marcas que a gente vai trazer aqui pra gente contar, né, com mais tranquilidade sobre elas, mas a gente sabe onde é que elas vão ouvir a gente, vai ouvir pelo Spotify. Exatamente, olha só. O Spotify seguirá com a gente nessa, porque passará a ser um novo canal para que o profissional de marketing, o profissional de mídia, né, consiga ter acesso a conteúdo do mercado numa linguagem diferente. Total, eu acho que sim. Acho que como você consegue exatamente o que a gente está fazendo aqui, tem o vídeo, mas tem o áudio, né? Então você pode estar consumindo todo esse conteúdo que a gente está falando aqui enquanto você está fazendo uma outra coisa. Ou seja, isso vai facilitar muito, né? Esse formato facilita muito você ter mais pessoas ouvindo, né? E mais pessoas tendo acesso a informações, né? Então essa informação toda que a gente discutiu hoje aqui sobre Spotify, né? Eu sinto muito o mercado puxando muito isso. Eu quero aprender mais, quero saber mais. Então esse é um jeito, obviamente, que para nós é incrível, né? Uma oportunidade incrível vir aqui e fazer isso, mas o formato que vocês estão criando é super inteligente, super bacana e atende exatamente essa necessidade, né? De como eu vou ter acesso a mais essa informação, entender um pouco mais sobre o Spotify, por exemplo, de um jeito que não vai
atrapalhar o meu dia, né? Vai fazer, na verdade, parte consegue de algum momento. encaixar na sua rotina, né? Você vê, né? Por mais que a gente tenha conversado muito, a gente acabou nem citando. Quero até terminar com uma outra forma de consumir conteúdo que o Spotify tem, que é os audiolivros. Os audiobooks também é algo muito consumido, né? Exatamente. O lançamento aconteceu alguns meses atrás aí lá na Europa também, pelo Daniel, né? Ele falou o quanto que isso é importante. Então, assim, está começando a ganhar tamanho, né? Imagina que fazer essa tradução, né? Criar esse monte de conteúdos, né? E até em diferentes línguas, com diferentes autores, né? Porque você também poderia ter a possibilidade... diferentes locutores, desculpa, você também poderia ter essa facilidade de escolher se você quer uma voz feminina, se você quer uma voz masculina, se você quer uma voz mais dura, uma voz mais suave, enfim, acho que isso em breve vai ter, ainda para chegar com mais, vamos dizer assim, intensidade aqui no Brasil, mas já foi lançado e acho que é mais vamos dizer assim, mais um produto dentro dessa questão que a gente está falando, de como isso se encaixa, né? Como é que você vai poder consumir um livro sem... Eu não estou dizendo que é ruim você fazer isso, mas normalmente vamos dizer que você pega aquele finalzinho do comecinho da noite, antes de dormir, que você vai pegar aquele livro, vai começar a ler, talvez aquilo vai causar sono e você vai dormir. Agora não, agora você pode ouvir enquanto você está dirigindo, indo para o trabalho. Agora você vai poder ouvir um livro enquanto você estiver malhando na academia ou correndo na rua. Então, de novo, é mais uma forma de expandir mais conteúdo, mais conhecimento para todas as pessoas do mundo, de um jeito também democrático, como a gente falou. Muito bom, muito bom. Urbanas, agora para ir pro finalmente aqui do nosso podcast, cara, como é hoje que o mercado acessa o Spotify? A gente falou sobre o autosserviço, enfim, vocês têm lá um time comercial também. Como que é a relação com o mercado? Tá, o Brasil ele é um mercado, assim como o México, que tem crescido muito, né? Como eu falei, os números são gigantescos. A gente tem crescido muito também em relação à expansão de marcas investindo, agências investindo com a gente. O nosso time ele é muito recente, ele tem mais ou menos 2 anos, né? Então foi quando realmente houve um investimento estrutural. A gente tem um escritório aqui pertinho de vocês, né? Somos vizinhos aqui na Alameda Santos, ali atrás do Conjunto Nacional. Nosso escritório tem uma divisão de editorial musical e também de podcasts e um time de executivos ali, o nosso time de ad sales, com mais ou menos, se não me engano, 16 ou 17 executivos atendendo todas as marcas, todas as várias categorias, agências, expandindo no mercado. A gente tem visitado aí muitas agências, muitos clientes, feito muito Spotify Sessions, muito Creative Beats, que são alguns formatos que a gente tem para levar essas informações, levar isso para o mercado. Eu sou o profissional da área de agências, né, que é para exatamente como é que a gente mantém o relacionamento com as agências, mantém uma relação de negócios cada vez mais forte, que vem crescendo ano a ano, como eu venho dizendo para vocês, e normalmente acho que a melhor forma realmente é entrando em contato conosco, comigo, para que a gente possa expandir lá dentro. Então, para quem não conhece, pode, de repente, sei lá, pegar o meu telefone com várias pessoas do mercado que têm acesso aí para mim, me liga ou liga para algum dos nossos executivos e a gente vai correndo aí levar essa parte educacional, de informações, de dados, inspiracional, cases aí para que a gente consiga aumentar cada vez mais aí a experiência de marcas conosco. A gente já tem muitas marcas aí que estão apostando, entenderam como fazer e não param de crescer os investimentos. A gente tem novas marcas chegando e acho que o nosso futuro aí tem um potencial muito grande realmente para expandir, porque no final o que é? O que eu sempre falo, não sou eu que estou falando, não é o Spotify, é o próprio usuário, né? Ele está dizendo que ele gosta de consumir a música, os podcasts e também gosta de consumir
as publicidades, né? Tanto que a gente tem números aí de brand lift que são muito maiores aí, em relação a esse engajamento do que você normalmente veria com algum outro tipo de anúncio ou de criativo em outras plataformas. Muito bom, muito bom. Urbano, sei que você trouxe um presente para mim, é verdade? É verdade você. isso? Sim, claro. Um mini kit aqui Spotify para os fãs. Cara, que legal, olha que beleza. Olha que moral, meus amigos. Começamos aqui com chave de ouro o nosso papo de mercado. Deixa eu ver aqui, cara. E normalmente eu falo para as pessoas para esconderem quando chegar em casa, porque senão você vai ser roubado aí pelos filhos, esposas. Não, cara, porque é uma marca muito... É uma love brand. É uma love branded, né? A galera gosta muito e eu sou fãzaço do Spotify. Fico muito feliz de me ver, né? De me ver e me ouvir no Spotify, mas também de ouvir todo o conteúdo ali. Poxa, que bacana, hein? Vamos ver aqui. Todo mundo gosta das isso, garrafinhas, das pochetes. Nossa, essa pochete é uma briga em casa. Vai ser uma briga. Pô, muito, muito bacana. Ó, que legal. Tagzinha, essa é a tagzinha de mala. Pô, tem que tomar cuidado para o pessoal não roubar também, né? A tag, né? Pô, que legal, que legal. Pô, chaveirinho. Bacana. Urbanas, muito obrigado. Obrigado você, Marquinhos. Pela parceria de tanto tempo e agora no Spotify mais ainda. Obrigado por dar o pontapé inicial aqui no Papo de Mercado. Quero ter você agora na audiência do Papo de Mercado, já que a gente está tão próximo assim, através do Spotify, que você escute e assista aí o que vem pela frente nessa nossa série. E convido você que quer que o Amigos do Mercado bata um papo a respeito da sua marca, a respeito da sua solução, dessa forma aqui, mais tranquila, para que a gente tenha aí pelo menos 1 hora para a gente conversar a respeito da sua solução. Basta entrar em contato com a gente aí que a gente vai agendar e bater esse papo aí com vocês, tá bom? Beleza? Urbanas, muito obrigado, hein? Obrigado você. Adorei aí o papo. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima, hein?